Os discípulos e apóstolos de Jesus certamente não tiveram vidas fáceis, e suas mortes foram tudo menos pacíficas. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, concordam quase unanimemente que eles tiveram fins trágicos. Na verdade, qualquer um que procure descobrir como cada apóstolo morreu se deparará com relatos horríveis. Cada história é mais terrível que a anterior, com vários relatos de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação e mais. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que se sabe sobre como os 12 discípulos e apóstolos de Jesus encontraram seu fim. Também incluirei nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos mencionados na Bíblia. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, primeiro precisamos reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece mais detalhes sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre esse assunto vem de antigas tradições cristãs. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos que datam de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições estão bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por antigos historiadores e pais da Igreja, mas outras não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras nunca podem ser colocadas no mesmo nível dos textos bíblicos. Sim, as tradições cristãs antigas são intrigantes e muitas vezes muito úteis para nos ajudar a entender os eventos e o contexto histórico dos primeiros anos da Igreja primitiva, mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é uma tarefa fácil, pois essas tradições antigas oferecem diferentes versões de suas mortes, e os relatos muitas vezes confundem e misturam fatos e personagens históricos. Mas aqui, vou me esforçar para manter a maior distinção possível nesse respeito e farei isso com base no que é mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. A morte de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Assim, de todos os relatos que detalham as mortes dos apóstolos, este é o único em que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu e também irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos, instigada pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva foi o neto do rei que tentou matar o recém-nascido Jesus ao ordenar o massacre dos infantes em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e também desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago com a espada e também prendeu o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradava aos líderes judeus daquela época, e o apóstolo Pedro foi poupado da morte apenas porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão através de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 depois de Cristo, e o fato de ele ter morrido pela espada provavelmente indica que foi decapitado. A morte do apóstolo André. De acordo com algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras. Após evangelizar a esposa do procônsul local, ele foi morto por crucificação em uma cruz em forma de X, pois não se considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. No entanto, antes de sua crucificação, André suportou uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Devido a essa tradição, esse design de cruz ficou conhecido como a Cruz de Santo André.
Os relatos que detalham a morte do apóstolo Filipe são bastante confusos, particularmente porque essas histórias parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, diácono da igreja de Jerusalém. Assim, algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras que ele foi apedrejado. Algumas dizem que ele foi tanto apedrejado quanto crucificado, e ainda outras afirmam que ele foi enforcado. Há até uma tradição que diz que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais conhecida sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério à pregação do Evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia, por crucificação e apedrejamento. A morte do apóstolo Bartolomeu. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus, já que praticamente não há fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus. No entanto, algumas tradições afirmam que, após dedicar sua vida à pregação do Evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outras relatam que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado, enquanto algumas versões sugerem que ele foi chicoteado até a morte ou decapitado. A morte do apóstolo Tomé. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé, baseadas em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia e que sua morte ocorreu no sul da Índia, quando ele supostamente foi empalado com lanças por seguidores de religiões locais. A morte do apóstolo Simão, o Zelote. Algumas tradições cristãs sugerem que Simão, o Zelote, foi martirizado em idade avançada durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, assim como acontece com os outros apóstolos, há diferentes versões sobre sua morte. Algumas dizem que ele foi crucificado, outras sugerem que ele foi queimado vivo, e outras ainda afirmam que ele foi cerrado ao meio. A morte do apóstolo Judas, também conhecido como Tadeu. De acordo com algumas tradições, Judas Tadeu foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado. Também há diferentes versões sobre sua morte, que sugerem que ele foi morto com golpes de lança, espancado até a morte ou teve sua cabeça decepada com golpes de machado. Curiosamente, alguns relatos antigos associam as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. A morte do apóstolo Mateus. Mateus foi o apóstolo que trabalhava como coletor de impostos antes de seguir Jesus. Há muitos relatos sobre o possível martírio de Mateus, com até mesmo uma tradição afirmando que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais amplamente aceita da morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por uma espada. A morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Há uma significativa confusão em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor. Na verdade, algumas tradições erroneamente confundem esse Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando tradições que claramente diferenciam Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, há relatos antigos que sugerem que ele pregou o Evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. A morte do apóstolo Pedro. De todos os relatos na tradição cristã sobre as mortes dos apóstolos, o mais conhecido é o de Pedro. Escritos dos pais da Igreja afirmam que Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C., durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. Na verdade, a execução de Pedro teria ocorrido em um local conhecido como o Circo de Nero. A tradição afirma que Pedro seria crucificado da maneira convencional, mas ele recusou-se a morrer da mesma forma que seu grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Assim, ele pediu que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. A morte do apóstolo João. João foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer. Segundo a tradição, ele foi severamente perseguido e torturado. Há até mesmo um relato antigo que afirma que ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente sobreviveu. Mais tarde,
João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as revelações do Senhor, registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade avançada e morreu de causas naturais. Judas Iscariotes foi o primeiro dos 12 discípulos a falecer. No entanto, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado pelo nome de Jesus. Ele foi, na verdade, o traidor que entregou o Senhor. Após trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver a prata aos sacerdotes, mas eles recusaram-se a aceitá-la. Mateus relata que, depois disso, Judas enforcou-se. Lucas, no livro de Atos, detalha a morte horrível e terrível do discípulo traidor, dizendo que ele se arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado no local da execução até eventualmente se partir ao meio. A morte do apóstolo Matias. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições dizem que ele pregou na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso, onde teria sido crucificado. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado pelos judeus na Judéia, e ainda outras afirmam que ele morreu de morte natural em idade avançada em Jerusalém. A morte do apóstolo Paulo. Paulo foi o último dos apóstolos. Ele não fazia parte dos 12, mas foi escolhido por Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Assim como a tradição sobre a morte de Pedro, o relato sobre a morte de Paulo é considerado confiável. Segundo os registros, Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta de 67 d.C., a mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus últimos momentos antes do martírio. Em conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram é entender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles foram verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus falou muitas vezes sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Eles sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às suas próprias vidas, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações.